Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver. Feliz de ver todos aqui, meus amigos maravilhosos. Né? Ela já olhou todo enxovalzinho. E a gente agradecer imensamente toda a colaboração para que essa casa possa continuar funcionando com as portas abertas e acolher a cada um de nós. Somos todos necessitados desse acolhimento nessa casa de Jesus, né? Então, aqueles que colaboram para a manutenção da casa, aluguel e tal, que a despesa é grande, o enxoval dos bebês que nós oferecemos às gestantes carentes de Ubatuba, incluindo a aldeia Boa Vista e incluindo o projeto Namascar, que através da assistente social e da psicóloga, a gente faz essa colaboração com o enxoval também. E os irmãos em situação de rua que são acolhidos com carinho, que são atendidos na medida do possível. Toda terça-feira o grupo vai, sai e leva o alimento material, mas também o alimento espiritual. Então, agradecer a todos. E quem desejar conhecer o nosso enxoval, a gente está à disposição. Toda quinta-feira, 7h10, eu já estou aqui. Quem quiser conhecer, né, Mirtes? Vai lá e veja e agradecer a colaboração. Porque se não fosse a colaboração de vocês, nada aconteceria, não é? Porque não depende só do trabalhador da casa. A gente também ajuda, a gente colabora com aluguel, com tudo que é possível, mas as obras exigem muito dinheiro, não é? Então, agradecer muito, de todo o coração, toda a gratidão nossa e da toda a diretoria, né? A diretoria foi reformada e continuam quase que as mesmas pessoas, mudaram uma secretária, alguma coisa, mas nós vamos continuando. Mesmo porque ou é nós ou não é. Não é não, Diego? Então, ou a gente vai ou a gente vai. Não tem jeito, né, Valtinho? Não? E assim, muita gratidão, gente. Que sejam todos bem-vindos, acolhidos com carinho e que cada um de nós possamos receber tudo que viemos em busca. Principalmente esse ambiente de paz e de amor e que Jesus, nosso Mestre Divino, derrame suas bênçãos em cada um de maneira especial dentro das necessidades de cada um. Tá bom? Então, muito obrigado por tudo. Por nos ajudar a cumprir a nossa dívida. E eu vou convidando a todos para que possamos, nesse momento, fechar os nossos olhos. Cada um na sua cadeira, relaxa suas pernas, relaxe seus braços, relaxe os ombros, respira. Respira com tranquilidade, relaxa, para que possamos assimilar da melhor maneira possível esse momento divino que o plano espiritual nos preparou com muita antecedência, que cada um possa receber o que veio em busca, que todos nós possamos absorver da melhor maneira possível tudo aquilo que nós vamos ouvir nesta noite, tudo que vamos vivenciar nessa noite de amor, nessa noite de luz. Que Deus, nosso Pai, em sua infinita misericórdia, possa nos abraçar, nos envolver, e neste momento, que toda essa energia maravilhosa que estamos recebendo possa chegar até o nosso lar, envolver aqueles que estão lá nos aguardando, nossos familiares que estão longe, para que a paz, a harmonia, o perdão, o carinho, o respeito possa prevalecer no lar de cada um de nós, porque é ali que a gente cresce, é ali que a gente aprende. Como dizia o nosso querido Chico Xavier, o nosso lar é o nosso cadinho redentor. É ali que a gente resgata, aprende e se modifica. E que a paz do nosso Mestre possa nos envolver, abraçando e cumprimentando com muito amor e carinho toda a espiritualidade que preparou toda essa noite para que nós possamos só colocar em prática. Acolher com carinho, com muita gratidão, os benfeitores espirituais, os mensageiros de luz, toda a equipe espiritual que trabalha em benefício do Cristo, em benefício nosso. Agradecer o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor, que nos trouxe até aqui para que nós possamos
caminhar pela luz, andar na luz. Agradecendo esse momento maravilhoso, agradecendo a Deus por nos colocar aqui, por podermos estar aqui novamente. E mais uma vez, Senhor, que o nosso palestrante da noite seja envolvido com muito amor, muita paz, muita luz. Que o seu mentor amigo possa intuí-lo da melhor maneira possível, para que ele possa transmitir a todos nós aquilo que ele se propôs a fazer. Com muita tranquilidade, com muita serenidade, como ele sempre faz. Que ele seja sempre bem-vindo em nossa casa, é o amigo do coração, é o trabalhador antigo, e está sempre conosco, nos ajudando. E nesse momento, eu vou convidando a todos que em silêncio, no coração e na mente, Jesus. Pedindo licença, Pai, pedindo licença, Mestre Divino, para iniciar esse banquete espiritual que o Senhor nos oferece, para alimentar o nosso espírito, faminto e sedento de luz, de ensinamentos e do bom caminho. Senhor, fazei de cada um de nós um instrumento de vossa paz, onde há ódio, Pai, que possamos semear o amor, perdão onde há injúria, fé onde haja dúvidas, esperança onde está o desespero, alegria onde houver tristeza, união onde houver discórdia. Ó Divino Mestre, fazei que procuremos mais consolar, que sermos consolados, compreender, que sermos compreendidos, amar, que sermos amados, pois sabemos, Pai, que é dando que recebemos, perdoando é que seremos perdoados, e é morrendo que viveremos para a verdadeira vida, que é a vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus, que a paz do Cristo envolva cada um de nós em uma ótima palestra com o nosso irmão Valtinho. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. E, como a nossa irmã colocou, que nós possamos receber os benefícios que a espiritualidade preparou para essa casa, com muita antecedência, pois sabedores da nossa presença aqui, eles prepararam tudo aquilo que nós precisamos. Muitas vezes pode não ser o que nós queremos, mas o que nós precisamos com certeza está aqui nos aguardando. E a melhor forma de nós recebermos esses benefícios é que nós também abramos os nossos corações para oferecer aquilo que nós temos de melhor, para que essa mesma espiritualidade leve para quem estiver necessitando. Dessa forma, ao invés de nós levarmos as mãos vazias para receber os benefícios, nós também oferecemos alguma coisa e começamos a trocar. Porque ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. E nós já estamos em condições de sermos colaboradores na obra de Deus e não apenas consumidores dos benefícios que Ele nos deu e sempre dá. Nós já somos parceiros nessa jornada e parceiros na criação. E responsáveis também com a criação, com a natureza, com os recursos humanos do planeta, com tudo aquilo que nós podemos ser parceiros, tá ok? Nós escolhemos por uma... Às vezes a questão da palestra vai escolher. A gente vai passando e alguma coisa nos toca, e eu vi uma passagem muito interessante e de uma pessoa que apresentou uma proposta que eu achei bastante própria, porque normalmente as pessoas têm uma interpretação mais no termo da palavra que a gente acaba pegando um outro significado. Eu vou ler uma passagem de Paulo, quando ele se dirige aos Tessalonicenses. Diga-se de passagem que Paulo tinha sempre que acalmar
o burburinho que acontecia entre os primeiros cristãos, que como nós, até hoje, ficamos debatendo a respeito de temas, e do debate a gente parte para o desentendimento, né? Então a gente precisa entender que nós temos várias interpretações, somos diferentes, temos experiências diferentes, histórias diferentes e muitas vezes pontos de vistas que podem divergir. Mas é interessante que essa diferença exista, porque muitas vezes é da diferença que vem o progresso, aquela coisa nova. Porque se a gente ficar sempre naquilo que a gente já está acostumado, nós continuaremos sempre na mesma, né? Então vamos lá. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O item que chama a atenção, que quando nós somos convidados a suportai-vos uns aos outros, a primeira impressão que nós temos é aquela sensação: vamos ter que aguentar um ao outro nas nossas dificuldades de relacionamento, nas nossas diferenças. Pode ser, mas não precisa ser necessariamente esse o entendimento. O que me chamou a atenção foi uma reflexão a respeito disso, de que o verbo suportar, ele também tem outro significado. Ele tem o significado de dar o suporte, de dar o apoio. Então, considerando que nós temos uma jornada evolutiva, uma jornada de aprendizado, é normal que nós, com os nossos erros, com as nossas falhas, muitas vezes erramos em relação àqueles que nos cercam e vice-versa. Mas o suporte, ele não é para o suporte do erro, é para o suporte da correção. É para o suporte de quando nós precisamos reiniciar, que após o erro, nós precisamos recomeçar. Nós precisamos refazer o nosso ânimo para que nós possamos continuar o aprendizado. E que ao invés do erro ser uma ferramenta de desistência, de parada, ele seja um aprendizado. Porque nós não temos alternativa. É da lei divina que nós façamos e até buscamos intimamente e instintivamente o progresso. Muitas vezes, quando nós nos esforçamos no desempenho das nossas questões materiais, estamos estudando, porque nós queremos progredir materialmente, mas nós estamos treinando requisitos da nossa espiritualidade, do nosso caráter, melhorando, porque nós precisamos estudar mais, ser mais esforçados, sermos dedicados, termos disciplina, não estarmos entregues a vícios, a perda de tempo. Nós não nos entregamos, então, à ociosidade. Nós nos dedicamos no nosso aperfeiçoamento e, paralelamente ao aperfeiçoamento material, nós começamos também a nos educar e evoluir moral e espiritualmente.
Porque essa é a ferramenta e a intenção desse estágio também da nossa evolução na matéria. Mas dentro de tudo isso, nós não fazemos isso sozinhos. Nós fazemos acompanhados. Acompanhados pelo núcleo familiar, acompanhados pelo núcleo social, que são os amigos, o núcleo do trabalho, que são as pessoas que trabalham conosco, e também com a sociedade como um todo. Que, aliás, é na nossa relação que nós, inclusive, nos sustentamos materialmente. Porque ninguém é independente um do outro, sozinho, tão independente que não precisa de ninguém. Né? Então, a nossa necessidade ao acordarmos, ela está sendo satisfeita pelo trabalho que alguém desenvolveu. Alguém está trabalhando para que você chegue na tua torneirinha e abra a torneira para você lavar o teu rosto, escovar os seus dentes, abrir o chuveiro e tomar um banho. Essa água não veio de lá. Alguém trabalhou, né? Alguém trabalha para manter a rede elétrica funcionando, para você ter a água quente. E assim vai, da pasta de dente, a escova de dente, a roupa que você vai usar, o sabonete, o perfume. Seja o que for, alguém trabalhou para aquilo ali chegar e você usar. Todas as nossas necessidades são atendidas por meio do trabalho de alguém. E nós retribuímos à sociedade por meio do nosso trabalho, que também vai atender as necessidades de outras pessoas, indistintamente. Então, nós temos que ter o quê? A consciência das nossas relações interpessoais, das relações que nós estabelecemos com quem está ao nosso redor. Nem o ermitão consegue viver por si. Porque, no mínimo, ele precisa dos recursos da natureza. E alguém ensinou para ele resolver aquela situação. Se ele não vive com ninguém ali naquele momento, alguém o ensinou para que ele pudesse se prover ali das suas necessidades. Então, nós temos uma interdependência em relação aos outros. E essa regrinha, no suportai-vos, por mais que em um determinado momento a gente é convidado a imaginar que aguentar é ficar ali naquele rame-rame de... Não é. Ou não precisa ser. Porque quando nós passamos a ser o suporte, a gente faz parte do quê? Da solução e não do problema. Porque muitas vezes, nas relações que nós atribuímos uma dificuldade, a gente tem que ver se a gente é parte da solução ou parte do problema, ou faz o problema crescer. Né? Então você chega, você está diante de uma situação que é irritante, o que você faz? Apaga incêndio com querosene? Não tem como. Vai aumentar. Então a gente tem que começar a se questionar e ver aonde nós estamos. Eu sou quem faz parte da solução ou quem faz parte do problema. A parte da solução é o que o texto nos convida a fazer. Que nós tenhamos paciência, que nós precisamos perdoar. Que, aliás, o perdão dá para fazer uma semana de palestra em cima dele, de bom que ele faz para nós, como libertador que ele é dos nossos sentimentos e permite que nós não revivamos o sofrimento do aborrecimento que eventualmente as coisas nos causam. E também que a gente faça o auto-perdão, porque nós não somos ingênuos e nós também nos cobramos e nos penitenciamos em relação àquilo que nós fazemos. Então é natural e mais proveitoso, seja em relação à regra de Deus e a Deus especificamente, que nós sejamos úteis. No nosso auto-perdão, a gente se dispõe e procura não errar mais e procura até sanar a questão e se dedica para que isso não aconteça. E usa como lição para não fazer mais e presta até, porque às vezes o sofrimento ensina mais do que o amor. Então, puxa, não fiz, não foi bom, é ruim e eu me arrependo
não quero sentir essa dor do arrependimento novamente, não vou fazer mais. Mas não vou ficar lamentando, vou me empenhar em ser útil. E quando nós também perdoamos o outro, a gente se liberta também daquela situação e permitimos que a roda continue girando de uma forma melhor. Então é quando nós nos suportamos no sentido de dar o suporte. A gente se ajuda, a gente faz daquele caminho uma forma melhor. Tem coisas simples que são significativas. Eu, como qualquer homem, eu imagino, que eu conheço, odeio arrumar cama. Nossa, eu arrumo. Mas é um negócio que eu levanto. Eu arrumo, porque depois eu saio e aquilo fica me cobrando se eu não arrumei a cama. Mas como é bom arrumar a cama de dois, né? Porque você já pega de um lado, a mulher pega do outro. Puta, não deu um minuto, a cama tá arrumada. Então, assim, é igual arrumar a cama. É ruim. Pra mim, eu acho. Mas você dá um alô na companheira, ela também vem, ajudou, acabou. Os dois gostam, porque ela também não fica feliz de arrumar a cama sozinha. Mas, né? Então, é um exemplo simplório das coisas, mas funciona. E é assim. Assim a gente fazendo as atividades, tanto essas mais rotineiras, mais simples, como aquelas que nos convidam a termos mais empenho, mais paciência, e a gente tem alguém para fazer junto e partilha, seja especialmente quando é espontâneo esse compartilhar, ele é melhor ainda. Porque quando a gente dá espontaneamente, a gente é super bem recebido. A pessoa se sente encalorada daquela proposta e disposição sua. E quando nós recebemos isso espontaneamente, também é excelente, porque a gente se sente o quê? Atendido, com atenção. Porque nós gostamos de ter a atenção uns dos outros. É bom, nos faz bem. E isso faz com que nós desenvolvamos, na parceria, você desenvolve uma coisa chamada respeito. Porque você começa a perceber que o outro também está trabalhando, está se empenhando, e você está junto, e as coisas. E o respeito é a base do amor. Porque ninguém se sente amado sem não se sentir respeitado antes. E ninguém ama sem antes respeitar. E o amor é amor. É o amor que nós podemos sentir por várias formas que a gente conhece. É o amor conjugal, do parceiro, da parceira. É o amor paternal, maternal, o fraternal. O amor de ágape, que é o da amizade. Aquele irmão que você ganhou e a vida te deu, você gosta dele. Então, nós temos à nossa disposição uma série de boas coisas e bons sentimentos para nós cultivarmos nessa relação. Que, em princípio, pode parecer extremamente dificultosa o convívio. Porque tem um ditado assim que a gente usa, às vezes, só para encher o saco mesmo, falando a verdade, que ele é assim: Jesus te ama porque não vive com você. Né? A gente tem mania de falar isso. Mas é lógico que ele ama a gente. E é lógico que ele convive com a gente. Porque a gente sempre vê o quê? A dificuldade que a gente tem de se relacionar com os outros pelos problemas que a gente causa também. A gente não é bonzinho. A gente não é fácil. Por isso que a gente sabe como se lidar um com o outro. Então a gente começa a criar uma forma melhor de lidar. E isto não é uma questão de pecado, é uma questão de qualidade de vida. Porque a gente aprende também que não existe pecado, que existe a consequência. A toda ação você tem uma reação. A todas as questões que você plantou, que você cuidou, você vai colher. É uma lei. É uma lei que é a lei do retorno. Nós não colhemos nada que não seja aquilo que nós plantamos. E aí, essas questões que aparecem de uma forma imensa, com a magia da simplicidade,
começam a se resolver. Uma coisa que a gente tem e precisa ter em mente: as lições que nós estamos aqui para aprender, muitas delas serão recebidas com uma certa dificuldade, com um certo sofrimento. Nós pegamos qualquer pessoa que tenha o curso da vida, que tenha a experiência, tem os seus relatos de dores e angústias pelo qual passou, independente de ter provocado ou não. Ah, por quê? Vejamos nos exemplos. Apóstolos, pessoas que são referências em termos de moralidade, que se comportaram bem, não passaram isentos de ter os desafios, os problemas e as questões que nos convidam a reagir e melhorar. Porque nós precisamos entender também que se nós ficarmos na inércia, nós somos convidados e acabamos ficando o quê? Numa zona de conforto e nós nos acomodamos. O que nos faz mover é a necessidade. E a necessidade, muitas vezes, vem na forma do desafio para o aprendizado, que é um problema. Muitas vezes, nós precisamos perder algumas coisas para irmos buscar coisas maiores e melhores que estão à nossa espera e que, se nós não abrirmos mão, muitas vezes não tão espontaneamente, a gente se acomoda e fica aqui. É mais ou menos a história que nós já contamos aqui daquele cachorro no posto de gasolina. O cidadão chega para abastecer o carro, para, e a gente sempre vai tomar um cafezinho enquanto a pessoa arruma o carro, coisa e tal. Ele percebe que tem um cachorro, aqueles cachorros de posto de gasolina, deitado, gemendo, chorando ali, coisa e tal. Aí a pessoa saiu, olhou o cachorro, enquanto o frentista arrumava o carro, calibrava pneu, enchia o tanque, limpava os vidros. Ele foi, tomou um café, voltou, acertou ali as coisas do frentista, olhou e o cachorro ainda estava lá gemendo ali. Perguntou para o frentista assim: mas o que acontece com esse cachorro que ele está gemendo? Eu falei: esse cachorro ele está deitado em cima de 2 pregos. Ele falou: mas por que ele não levanta e sai dali? Porque por enquanto só está doendo o tanto para ele gemer. Então ele está gemendo e ele fica quietinho. Muitas vezes somos nós, naquilo quando a gente fica simplesmente apenas reclamando de determinada situação, só que a gente se acomoda e acostuma até com o problema. E a gente não parte efetivamente para solucionar. A gente não se levanta, não põe em movimento. Então nós não podemos nos acomodar nem com a dor pequena. É interessante que a gente se mova para buscarmos melhorar sempre. Dessa forma, até torna-se dispensável algumas provas, porque a gente espontaneamente está se mexendo. Então, nós não precisamos passar por algum ou outro aborrecimento. Nós mesmos nos poupamos dessa passagem. Queridos amigos, a magia do relacionamento, quando a gente olha e começa a refletir a respeito disso, é a simplicidade. Quando nós abrimos, não é abrir mão da dignidade, a gente abre mão do orgulho, da vaidade, daquele sentimento que nos coloca na situação de sermos melhor um que o outro, por seja lá qual motivo a gente queira acreditar nisso, a gente fica mais fácil de se lidar. A gente fica mais fácil de resolver as situações. Porque a gente ganha uma disposição e uma acessibilidade. A gente conversa. Porque a gente erra. A gente acorda errando e às vezes vai deitar errando, mas a gente vai se esforçando, né? Então, vamos nos olhar como seres em evolução, como seres em aprendizado, e que o suportar não seja um suportar de aguentar, de tolerar, de ter aquela... Não. Seja um suporte de apoio, que se torne isso.
que aí nós vamos nos suportar de uma forma gostosa, prazerosa, e vamos desempenhar as atividades que nós temos para desempenhar, vivermos as experiências que nós devemos viver, e isso vai nos levar naturalmente a um resultado íntimo melhor. Porque o inferno não é um lugar, ele é um estado de espírito. O paraíso não é um lugar, ele é um estado interior também. Aí a gente consegue ficar melhor. Né? Não estamos vendendo livros de autoajuda, não é aquelas coisas. Como é que é? É coach, né? De internet. É os coaches de internet. Não é nada disso. Gente, é o arroz com feijão. Não tem nada de absolutamente de novidade. O simples bem feito é maravilhoso. Resolve tudo. Certinho? É um convite, óbvio, para que nós façamos essas reflexões. Nós sempre viemos aqui, não é porque a gente diz que palestrante é o que erra mais que todo mundo. Por isso que a gente faz palestra, né, doutor? Não, né? Nós somos o que deve mais. A conta nossa é a maior de todas. Então, não esperem muita coisa de palestrante, a não ser a palestra. Põe exercício, coisa e tal, não faz... E não reparem muito, que vocês vão ver coisas que vocês não querem ver. Então, não é verdade? Então, gente, uma ótima semana para todos vocês. Fiquem com Deus, tudo de bom. E que nós possamos nos relacionar, nos ajudando, nos envolvendo uns aos outros, naquilo que for possível sempre, tá ok? Boa noite a todos. Então vamos todos fechando os olhos. Por alguns segundos, vamos nos concentrando na vibração de amor que podemos sentir nessa casa. Vamos agradecendo imensamente o nosso irmão Valtinho pelas suas palavras, suas inspirações. Vamos agradecendo ao nosso mentor que nos ajudou a estar aqui hoje. Vamos agradecendo aos mentores dessa casa que tanto nos cuidam, que tanto envolveram nosso irmão, para que, aliado aos seus estudos, às suas palavras, chegasse a cada um de nós a mensagem que cada um precisava ouvir. E assim, muito gratos, vamos pedindo apoio a esses espíritos para que nós consigamos nos apoiar, consigamos levar as conclusões dessa palestra para o nosso dia a dia, modificando a compreensão das palavras, de um estorvo para apoio, de precisarmos aprender pela dor, por aprendermos pelo amor, que a gente leve todos esses ensinamentos no nosso coração aqui saindo dessa casa. E agradecidos que estamos a toda essa espiritualidade, a Jesus, convido vocês também a fazermos juntos o Pai Nosso, para aguardarmos a segunda parte dos atendimentos dessa casa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos nós.